Boa tarde. A Oncocamp começa agora a nossa comemoração do Novembro Azul. E eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Novembro é um mês especial para a Oncocamp, porque a gente também comemora nossos 32 anos de existência. Uma existência boa, tranquila, que trouxe para a gente muita alegria todo esse tempo. A Oncocamp não seria o que ela é hoje se não houvesse a confiança e a presença dos nossos pacientes e a colaboração de todo o nosso time que está aqui. Não é fácil o nosso trabalho, mas com um time coeso, alegre, como nós temos aqui, fica tudo muito mais tranquilo. Então, eu gostaria de convidá-los hoje para a nossa comemoração do Novembro Azul. Quem vai começar a palestra em seguida de mim vai ser o Dr. Otávio. Eu vou colar aqui o nome da palestra dele, que vai ser as alterações da próstata. Em seguida vai vir a doutora Lívia Zalaf, que vai falar sobre a fisioterapia durante o tratamento. E depois nós vamos ter a presença de um colaborador da saúde, o Mário, que faz um personagem chamado Dr. Chaplin. O Mário leva o Dr. Chaplin nos locais onde os pacientes estão internados ou nas clínicas para levar um pouco de alegria e prazer para que os pacientes também possam ter um minuto de lazer. De novo, meu muito obrigada a todos os que estão presentes e a cada ano a Oncocamp vai comemorar sempre o Novembro Azul. Um forte abraço para todos e muito obrigada. Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início, então, ao nosso evento Novembro Azul, começando com a palestra do Dr. Otávio. Alguns recadinhos importantes. Nós faremos as reuniões, as palestras iniciais. Quem tiver dúvida, nós estamos com o chat aberto. Vocês podem fazer as perguntas no momento que vocês quiserem, assim que tiver a necessidade. Vocês coloquem lá a dúvida que nós iremos passar para o palestrante no final de cada palestra. Isso acontecerá na primeira com o Dr. Otávio, depois com a doutora Lívia e para finalizar com o Dr. Chaplin. Ao final do nosso evento, nós iremos abrir as câmeras para a gente fazer um bate-papo e aí, sim, quem tiver mais questões, mais dúvidas, nós iremos fazer aí um grande tirar-dúvidas, ok? Então, vamos dar início. Seja bem-vindo, Dr. Otávio, já está pronto? Start vídeo. Olá, Tati. Olá, pessoal. Olá. Estou a postos. Vou fazer aqui o compartilhamento da tela. Deixa eu fazer com calma isso aqui, por favor. Novembro Azul. Muito bom. Espero que a tela esteja compartilhada por completo. Pessoal, a ideia, obviamente, é da gente dedicar um mês inteiro sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, é chamar, na realidade, a atenção do homem para a preocupação com a própria saúde, tá? Nós sabemos que isso é cultural, o homem tem dificuldade de ir ao médico. E falar, obviamente, do tipo de câncer que mais preocupa o homem é uma maneira da gente começar a desmistificar e tirar os estigmas que a doença carrega, tá bom? Então, eu vou falar para vocês um pouco sobre este assunto e, neste momento, a minha tela andou. Sobre o que significa o Novembro Azul. O Novembro Azul começou, na realidade, na Austrália, em 2003, quando um grupo de homens, justamente com a ideia de chamar a conscientização dos homens a se preocuparem com a saúde, se juntaram, fizeram um movimento, chamaram de Movember, ok? Vestiram azul, inventaram um símbolo, que foi aquele bigodão, e, em pouco tempo, esse movimento se tornou um movimento mundial
e hoje passou a ser o movimento que mais caracteriza o movimento que conscientiza o homem contra o câncer da próstata. O que a gente precisa saber sobre o câncer da próstata? Primeiro, que é a doença maligna mais comum no brasileiro depois do câncer de pele, tá? Representa quase que 30% de todos os cânceres nos brasileiros. E é uma doença potencialmente curável, a exemplo de outros cânceres, se for diagnosticado numa fase inicial. Nós ainda estamos com uma incidência crescente do câncer de próstata no Brasil, e o tipo histológico mais comum, que vai ser o motivo da nossa conversa aqui, é o adenocarcinoma. Para vocês terem uma ideia, olha a importância deste dado. Essa é uma tabela, é um gráfico do INCA, mostrando que o câncer de próstata sozinho, ele tem praticamente a mesma incidência que os outros 4 cânceres mais comuns no homem. Então, nós estamos falando de forma verdadeira de um tumor absolutamente corriqueiro e que amedronta, né, a população e precisa, obviamente, ser conhecido. Para vocês terem uma ideia de como é uma doença comum, são quase 63 novos casos para cada 100 mil homens brasileiros. Cerca de 10% dos homens após os 50 anos de idade desenvolvem a doença. E com o envelhecimento, as chances do câncer de próstata aumentam, de modo que metade dos homens acima dos 75 anos devem ou podem ter o câncer de próstata. Os fatores de risco mais conhecidos são o próprio envelhecimento, então a idade avançada, a pele preta, a obesidade, o sedentarismo e a história familiar. Ok? Então, é importante que se saiba a história, especialmente do pai, dos irmãos, dos tios, sobre o câncer de próstata. Vamos falar um pouco de como essa doença se manifesta. Mas eu lembro a vocês, de forma muito clara, que no início, o câncer de próstata, a exemplo de outros cânceres, ele é assintomático, ok? Em fases mais avançadas, ele pode se manifestar, inclusive, com sintomas que se assemelham à doença benigna comum na próstata do homem, que é a hiperplasia benigna prostática. Então, imagina que uma próstata volumosa começa a atrapalhar o esvaziamento da bexiga. Então, dificuldade para urinar, diminuição da força do jato urinário, retenção de urina e queimação na uretra são sintomas que podem acompanhar um câncer de próstata que está progredindo localmente. Mas atenção, esses sintomas também aparecem na doença benigna da próstata. O recado que fica é o seguinte: o homem não precisa esperar sintomas, ok? E se eles aparecem, não necessariamente estamos falando de câncer. Existe uma outra doença benigna que também deve ser tratada. Com o tempo, o tumor pode crescer, obviamente, localmente. Ele pode infiltrar estruturas ao redor, né? Próximo à próstata, temos a bexiga e o reto. Pode acometer nódulos linfáticos na região ou acometer órgãos à distância, que são as metástases. A investigação diagnóstica do câncer de próstata envolve o exame clínico, que é através do toque retal, o exame de sangue, que é uma proteína dosada, o PSA, e não adianta a gente tentar dizer que só o toque ou só o PSA são suficientes. Vejam que apenas o PSA falha em 20% dos casos e apenas o toque em 35%. Então, a realização dos dois exames em conjunto faz com que a probabilidade de erro no diagnóstico caia para menos de 10%. Agora, a confirmação de um câncer de próstata, ele só chega através de biópsia, tá? Não existe uma outra forma da gente diagnosticar câncer de uma forma geral. Então, a biópsia da próstata ela é obrigatória. E o acesso à glândula, na maior parte das vezes, é feita através da via transretal.
guiada por uma ultrassonografia. Por que a biópsia é importante? Primeiro, para fazer justamente o diagnóstico diferencial com outras doenças da próstata, especialmente a hiperplasia benigna. E para a gente dar nome e sobrenome àquela doença. Então, a gente tem que saber o tipo histológico. É mesmo o adenocarcinoma, que é o tumor mais comum em 95% dos casos, ou estamos diante de uma raridade? E os adenocarcinomas, eles também têm subtipos. De acordo com o patologista, a gente conhece a agressividade biológica daquela doença, tá bom? É o que a gente chama de classificação do tumor. Hoje a gente classifica os tumores da próstata em baixo risco, risco intermediário e alto risco. Eu vou falar para vocês de uma forma muito sucinta quais são as estratégias para o tratamento de uma doença na sua fase inicial. Então, a doença, quando está localizada na próstata, tem o intuito, o tratamento tem o intuito curativo, tá? Existem algumas modalidades que podem oferecer a cura para um paciente com câncer de próstata localizado. A cirurgia é a estratégia mais conhecida e o nome dessa cirurgia é prostatectomia radical. Tem que tirar toda a próstata com margens de segurança. A radioterapia é outra estratégia que pode propiciar a cura também da doença localizada. E nós conhecemos duas técnicas de radioterapia. A radioterapia externa, que é aquela em que a fonte da radiação está longe do paciente, ou a braquiterapia, em que a fonte da radiação está literalmente dentro do paciente, tá? E existem algumas técnicas que estão chegando, como crioterapia e HIFU, que é um tipo de ultrassom focal com alta intensidade, e têm sido avaliadas para alguns casos de baixo risco, mas não podemos dizer que já substitua as outras técnicas que eu citei. Bom, quanto à cirurgia, independente da modalidade, se é uma cirurgia aberta ou se é uma cirurgia laparoscópica por vídeo, ou essa imagem da direita, a cirurgia robótica, podem proporcionar a cura para o paciente. Isso depende, obviamente, da característica da próstata do paciente, depende da habilidade do cirurgião. Não existe uma técnica propriamente superior à outra. Algumas mudanças, vamos dizer, algumas nuances em relação ao pós-operatório, isso deve ser levado em consideração, tá? Mas as três técnicas são absolutamente aceitas para a cirurgia da prostatectomia. A radioterapia, como eu disse, são as duas técnicas clássicas. Aqui do lado esquerdo, a teleterapia, que é a radioterapia convencional, em que a fonte de radiação está longe do paciente, e a braquiterapia, hoje a mais utilizada, é o implante de sementes radioativas, tá? Com iodo dentro da próstata. É uma modalidade de braquiterapia. E quando a gente fala de doença avançada no câncer de próstata, o que precisa ser dito? Primeiro passo, ainda que a doença seja avançada, esse paciente tem tratamento, tá? E são tratamentos absolutamente eficazes. Mesmo que não sejam curativos, ok? Mesmo que não tenha o intuito curativo, os tratamentos para o câncer de próstata avançado são tratamentos eficazes. Vamos falar deles um pouco, tá? Quais são as modalidades de tratamento na doença avançada da próstata? A mais conhecida e consagrada é a hormonioterapia. A hormonioterapia, eu diria até que é a base do tratamento do câncer de próstata avançado, porque a gente sabe que o câncer de próstata depende da testosterona para a sua propagação. Então, bloquear a ação da testosterona, desde a década de 60, se sabe que muda a história natural da doença. Inclusive, a orquiectomia, que é uma maneira de diminuir a produção da testosterona operando o testículo, foi motivo de Nobel da Medicina na década de 60. A quimioterapia é outra estratégia, na maior parte das vezes,
designada em situações em que a estratégia da hormonioterapia já tenha sido ultrapassada. E existem algumas outras estratégias que eu vou citá-las muito em breve, tá? Então, quando a gente fala em hormonioterapia, eu falei para vocês que a orquiectomia é uma estratégia já consagrada, que é o que a gente chama de castração cirúrgica. O termo assusta, mas é um termo técnico dizendo que diminuir o nível sérico de testosterona é uma maneira, obviamente, de tirar o alimento principal do tumor de próstata, que é esse hormônio. Existe uma maneira de fazer uma castração medicamentosa, tá? Que é injetável. Geralmente, isso é feito por medicações subcutâneas. Tá? Citei 2 medicamentos ali, a gosserrelina e a leucorrelina, que fazem o mesmo papel que uma cirurgia, por exemplo, da orquiectomia. E existem também estratégias em que a gente precisa intensificar o bloqueio androgênico, o bloqueio da testosterona. Isso é feito, na maior parte das vezes, em associação ao tratamento da hormonioterapia com medicações orais, tá? Existem alguns antiandrogênicos mais conhecidos e antigos, mas utilizados até hoje no SUS, como a bicalutamida e a flutamida, e existem novos antiandrogênicos, como a abiraterona, a enzalutamida e a palutamida, que intensificam o bloqueio da testosterona no corpo do paciente. Quando a gente fala de quimioterapia, é o tratamento convencional, injetável, e na maior parte das vezes, depois que nós já, entre aspas, esgotamos as estratégias do bloqueio hormonal. Mas uma coisa importante que se diga é que mesmo o paciente em quimioterapia deve continuar o bloqueio hormonal na tentativa de não deixarmos de bloquear a testosterona, como eu tenho dito, a principal forma da doença se alimentar. E existem estratégias terapêuticas que estão muito mais próximas da gente e que vocês também precisam conhecer. Para a doença avançada, existe, inclusive, tratamento no campo da medicina nuclear. O Radium-223 é uma estratégia para pacientes com doença metastática no osso e que sejam sintomáticos. Existe também um tratamento novo por via oral para pacientes com mutações nos genes do reparo do DNA, chamados de BRCA1 e BRCA2, tá? E nos Estados Unidos já é aceito, inclusive, um termo chamado vacina contra o câncer, em que o paciente precisa fazer um tratamento em retirar, eu diria, parte do seu sangue, é feito um tratamento externo e injetado depois com alguns linfócitos que estão treinados, entre aspas, a identificar a célula tumoral. E esse tratamento, chamado de Sipuleucel T, já existe, ele não chegou no Brasil ainda, e é uma estratégia para pacientes que têm uma doença metastática, mas de baixo volume, capaz de trazer sintomas, tá? E que se tornaram resistentes ao tratamento da hormonioterapia. O que eu gostaria que vocês levassem para casa de informação é o seguinte: o câncer de próstata é uma doença absolutamente comum, né? Nós estamos falando do segundo câncer em incidência no brasileiro, perdendo apenas para o câncer de pele. Há uma necessidade dos homens se acostumarem a frequentar periodicamente o consultório médico e fazer, inclusive, consultas de rotina para outros problemas de saúde, né, como depressão, como hipertensão, como diabetes, como obesidade. Isso é absolutamente necessário numa campanha como essa, lembrar que o homem precisa saber se cuidar. A gente precisa falar da doença, né, não fugir dela. A gente precisa conhecer o inimigo. E conhecendo, a gente vai divulgando o diagnóstico, a forma de enfrentá-la e vai desmistificando ou desestigmatizando tanto a doença quanto o seu tratamento. O que vocês também precisam saber, que todo homem acima dos 45 anos deve fazer o toque retal e o PSA, preferencialmente uma vez por ano. Quando houver história na família, esse exame, essa conduta deve começar já aos 40 anos. Tá?
E falando em prevenção, os hábitos de vida saudáveis diminuem o risco de vários tipos de câncer, inclusive o câncer de próstata. Uma mensagem para vocês de um autor desconhecido, mas que chegou recentemente para mim através das redes sociais, eu achei excelente, justamente num evento como esse, tá? A ideia da gente levar para vocês informações de qualidade, buscar, obviamente, acrescentar alguma coisa na vida das pessoas que nos cercam. Cada um de nós segue caminhos diferentes na vida, mas não importa para onde vamos, nós levaremos um pouco um do outro em todos os lugares, tá bom? Muito obrigado. Vou encerrar minha apresentação aqui e vou deixar o chat aberto aqui para a gente discutir um pouco sobre essa primeira aula. Pode ser assim, Tati? Olá, doutor, pode sim. Vamos deixar abertos agora para as perguntas. Doutor, vamos começar o nosso bate-papo, não é? Nós sabemos que o câncer de próstata, ele acomete pessoas mais acima de 40 anos, mas existem casos de câncer de próstata em homens mais jovens? Existem, Tati. Existem tumores de próstata que se iniciam realmente antes dos 40 anos. Não é a regra, tá? A regra é esse tumor aparecer especificamente depois dos 50. Mas esses casos de início mais precoce podem ter um componente hereditário ou familiar mais pronunciado, tá? A exemplo do que acontece, por exemplo, o câncer de mama com as mulheres, né? Também existe uma faixa etária mais precoce do que o habitual e tumores nessas situações devem ser investigados para a possível hereditariedade. Ótimo. E aí vamos acho que a nossa função do Novembro Azul, não é de divulgação de informações. Agora, uma mensagem pessoal, doutor. Por que você acha acredita, né? Nós estamos numa tecnologia avançada, o homem já chegou na Lua. Estou dizendo em nome dos homens, ao falar do exame de toque retal, né? Existem tantas tecnologias, por que ainda não existe uma tecnologia menos constrangedora para se identificar o câncer de próstata? Por que o senhor acha que ainda existe muito medo, muito receio, né? E esse preconceito dos homens em estar buscando esse diagnóstico precoce? Tati, eu vou te responder de uma forma verdadeira, né? Tem coisas que a inteligência artificial ou a tecnologia não vão substituir, né? E a clínica ela é soberana. Então, o exame clínico da próstata ainda é o método mais eficaz, porque a gente tem noção, no toque, se essa próstata está endurecida, se ela tem nódulo, tá? O tamanho dela. Alguns exames podem até desenhar essa ideia, mas o exame clínico, de forma verdadeira, faz com que a acurácia aumente, tá? Ainda é o mais eficaz. Ainda é o mais eficaz. Nós evoluímos muito em relação às técnicas diagnósticas. Hoje, o ultrassom ele é usado para guiar uma biópsia. A ressonância magnética tem uma técnica chamada multiparamétrica, vê muito bem a próstata. Mas, acredita, o toque ele ainda é o exame de escolha. Não é um exame doloroso, não é um exame que fere a masculinidade do paciente, e é um exame que precisa, obviamente, ser feito, né? Como eu disse, ainda que sem sintomas, o homem precisa acostumar-se a ir ao urologista para, obviamente, fazer o rastreamento adequado. Então, fica o nosso recado, não só no Novembro Azul, mas durante todo o ano, esse cuidado do homem estar buscando esses exames periódicos anualmente, correto? Perfeito. Essa consulta ela é feita com o urologista, né? O urologista que faz essa investigação. Então, eu acho que os homens precisam se habituar a procurar realmente
urologista de forma rotineira e não apenas quando tem sintomas. Joia. Doutora, a última pergunta, para que a gente possa passar para a próxima palestra. A disfunção erétil, eu acho que acredito eu que seja a maior preocupação do tratamento do câncer de próstata, né, para o paciente. Então, ela realmente é um efeito colateral do tratamento, correto? Pode acontecer a disfunção erétil. Esse efeito, ele pode ser, tem reversão? Esse é um assunto realmente que incomoda muito, né? O homem, claro, cada um com seus valores, né? Mas a disfunção erétil é de forma verdadeira algo importante que se diga que pode acontecer no tratamento do câncer da próstata, tá? Se a doença é localizada, Tati, as técnicas hoje cirúrgicas, mãos experientes, diminuem a chance de uma disfunção erétil. Há exemplo também de outras disfunções, como, por exemplo, incontinência urinária, tá? Que também é algo que limita preocupante. Como a gente bloqueia a ação da testosterona, isso é algo mais difícil de ser combatido, tá? Então, é quase que regra que o homem vai perder, na doença avançada, a libido e a potência. Mas existem, sim, técnicas que podem ajudar o homem a conviver com isso, tá? Às vezes medicamentosas, técnicas medicamentosas, ou até cirurgias, né? Como colocação de próteses. Esse é um assunto muito interessante, Tati, porque é isso que muitas vezes afasta o homem do urologista. O medo de diagnosticar uma doença e perder a sua sexualidade, tá? Mas o comentário que eu faço é o seguinte: se ele chegar mais tarde, é certeza que ele vai perder a sexualidade, porque o bloqueio hormonal vai causar danos maiores nesse aspecto. Agora, se ele for operado precocemente, ou fizer radioterapia precocemente, as chances de um problema nesta ordem diminuem, tá? Mas insisto que mesmo para situações em que a doença esteja avançada, existem sim técnicas urológicas que fazem com que isso seja minimizado. Ótimo, doutor. Muito obrigada pela sua palestra. Continue online, nós continuamos abertos às perguntas. Nós vamos dar início, então, à palestra da doutora Lívia. Muito obrigada, doutor. A gente retorna no final. Muito obrigada. Tá bom, eu vou sair aqui para trocar de lugar com a Lívia. Tá ótimo. Até mais. Obrigada. Obrigado. Reforçando, então, que nós estamos com o chat aberto para as perguntas. Quem tiver perguntas pode estar colocando, que no final de cada palestra a gente vai estar fazendo esse bate-papo. E no final de todas as palestras, nós vamos abrir as câmeras e fazer um grande tira-dúvidas. Seja bem-vinda, doutora Lívia, tudo bem? Não estou te ouvindo. Oi, boa tarde. Agora sim, agora seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez, mais um evento que estamos todos juntos. Deixa eu só aumentar a tela e dá para pôr o videozinho aqui também, para eu ver junto? Tá, peraí. Só um minutinho, Tati. Tá joia, estamos aqui te aguardando. Agora deu certo. Tá vendo aí? Tudo bem, Tati? Estamos, tá tudo ok. Então, vamos lá. Eu não sei se todo mundo me conhece, eu sou a Lívia, sou fisioterapeuta oncológica aqui da OncoCamp e vou falar para vocês um pouquinho sobre o exercício aeróbico no câncer no geral, tá? E espero que seja proveitoso para todos nós e estou à disposição aí para comentários e perguntas também. Então, vamos começar do começo, né? Como a gente diz. O que é o exercício aeróbico? O exercício aeróbico, ele é um exercício realizado de maneira contínua, que utiliza o oxigênio como principal fonte de energia para gerar trabalho muscular. Ele pode ou não estar associado com outros tipos de exercícios, como os de fortalecimento muscular. Os exercícios aeróbicos mais comuns que popularmente são feitos caminhada, corrida,
natação, bicicleta, mas dança também é um tipo de caminhada, tipo de exercício aeróbico. Hoje em dia tem o Zumba, tem várias modalidades aí, mas esse é o exercício aeróbico, é aquele de maneira contínua, tá bom? O exercício aeróbico, ele envolve 3 fatores importantes: a intensidade, a duração e a frequência. Então, para ser um exercício aeróbico, ele vai ter esses 3 fatores. Vamos falar um pouquinho aí de cada. A intensidade nada mais é do que o trabalho que o corpo tem durante um esforço ou movimento. É a velocidade de execução e o peso utilizado. A intensidade, ela pode ser leve, moderada ou intensa. Por exemplo, é uma caminhada de intensidade moderada. Então, a gente vai falar sempre a intensidade que o exercício, que aquele exercício pode estar seguindo. Como que a gente mensura a intensidade? A gente mensura a intensidade, hoje em dia se fala muito da escala de Borg, que é utilizado tanto para profissional como o paciente mesmo pode utilizar. A escala de Borg é uma escala de percepção de esforço. Então, é uma nota de 0 a 10 que o paciente pode dar para o seu esforço, para o seu cansaço, né? A gente fala que é individual e subjetivo. Por quê? Porque, por exemplo, se eu vou lá caminhar e dou uma nota de 10 para o meu cansaço, nossa, eu fiquei exausta com essa caminhada aí de 1 hora. Aí chega o doutor Otávio e vai lá caminhar e ele fala: eu fiquei só com 2 de cansaço. Então, cada um vai ter a sua nota. Ele estava falando para o atleta aqui. Cada um vai ter a sua nota e, muitas vezes, o mesmo paciente está com um cansaço que ele pode ser fisicamente parecido com outro paciente. Então, ele pode estar com respiração parecida com aquele outro paciente que também faz esse esforço, só que ele dá uma nota maior. Então, a gente fala que é subjetivo, porque o cansaço envolve outros fatores também. Envolve, por exemplo, ele teve notícias ruins na família, está passando por um divórcio, pode muitas coisas estarem acontecendo aí que pode atrapalhar o psicológico, deixar aquele paciente mais desanimado para o exercício, e isso pode aumentar o cansaço dele. Então, por esses 2 fatores aí, claro, além de cada um ter o seu condicionamento físico, né, que vem com a sua história, com os seus hábitos. Então, esses fatores influenciam para a intensidade ser individual e subjetivo. À direita, a gente tem a famosa escala de Borg aí que eu comentei com vocês, que varia de 0 a 10. E se vocês repararem, à direita ela vai ter as carinhas. Então, no 0, ela está com uma carinha feliz. E lá no 10, ela está com uma carinha triste, porque um paciente ficou muito cansado. Essas carinhas servem para os pacientes que às vezes não sabem ler, tá? Que não têm escolaridade e precisam de uma forma mais fácil de poder expressar esse cansaço. Então, a gente tem tanto os números quanto os nomes, em repouso, demasiado leve, um cansaço muito leve, um cansaço moderado, um cansaço intenso ou um cansaço exaustivo. Então, ele pode dar nota, ou ele pode falar por esses nomes, ou ele pode apontar aí para a carinha correspondente. A duração é o tempo do exercício, é o tempo que o paciente está em esforço. Quando a gente fala de duração, é importante não considerar o tempo de pausas para descanso entre as séries. Então, por exemplo, aí, vamos falar de um exemplo de duração. Eu fiz uma caminhada com essa intensidade moderada aí que a gente já viu e com uma duração de 30 minutos, tá? Como que a gente mensura a duração? Tempo, né? Hoje em dia tem bastante aplicativo, até aplicativo de celular que vai controlar esse tempo para você. Um cronômetro simples ou um relógio simples, né? Então, a gente vai ver a duração. E a frequência são as vezes na semana que o exercício é realizado. Por exemplo, então, a gente já estava falando de uma caminhada de intensidade moderada, de duração de 30 minutos, frequência 3 vezes na semana, tá? Como que a gente mensura a frequência? Vamos ver quantas vezes na semana a gente está fazendo esse exercício. E, muito importante que a frequência seja regular, tá? Às vezes o paciente chega preocupado que ele não vai conseguir fazer 30 minutos ou 1 hora ainda. Doutora, não vou conseguir fazer tudo isso. No início, o mais importante é inserir essa frequência regular na sua vida, inserir esse hábito. Porque o tratamento oncológico, ele muda bastante a vida, ele tem bastante impacto na rotina. Então, a coisa mais difícil é você inserir o exercício na rotina. Depois que inseriu e virou um hábito,
fica muito mais fácil da gente ir chegando e aperfeiçoando esse exercício, tá? O que é recomendado na atividade aeróbica? Que o Colégio Americano, né, de Medicina Esportiva, ele recomenda que os pacientes sobreviventes do câncer realizem exercício aeróbico no mínimo 30 minutos de atividade moderada 5 vezes aí na semana, ou 20 minutos de atividade intensa 3 vezes na semana. Por que precisa ser isso? Precisa ser isso para conseguir os benefícios que depois eu vou falar para vocês, os benefícios do exercício aeróbico. Mas essa é a recomendação aí do Colégio Americano, tá? O que seria essa intensidade moderada que ele está falando? Como a gente tinha visto nessa tabelinha aí, 6 a 7, né? Uma nota de 0 a 10, que o paciente vai dar e chegar nos 6 e 7 aí, que é o ideal. Ah, mas no começo o paciente não vai conseguir chegar nisso, eu estou muito sedentário, eu não estava fazendo nada, eu não vou conseguir chegar no 6 e 7, eu ainda estou cansando, estou fazendo pouquinho, tudo bem, a gente vai começar para poder chegar lá, tá? Eu digo que o mais importante é começar. Pode começar com um volume menor de exercício, uma frequência menor, uma duração menor, para depois ir aumentando gradualmente. O importante é tirar o sedentarismo, tá? E aí, quais são os benefícios desse exercício aeróbico? Hoje em dia, já tem muito estudo mostrando que o exercício aeróbico, ele reduz a fadiga causada pela doença e pelo tratamento, porque o paciente pode chegar com um cansaço pela doença em si, pelo que o tumor já provoca de processo inflamatório, né, de consumo no corpo, e também pelo tratamento oncológico, que a quimio, a rádio, os tratamentos aí podem também gerar essa fadiga. O exercício aeróbico, ele também pode reduzir essa inflamação que pode acontecer, ele pode melhorar a função cognitiva, né, a nossa capacidade de memória, de raciocínio lógico, reduz estresse, depressão, melhora o nosso sistema imunológico, já tem estudo mostrando aí que aumenta as nossas células do sistema imunológico, inclusive leucócitos e a ANK, que se chama natural killers, que é um tipo de célula do sistema imunológico. E com todos esses benefícios, o paciente vai ter uma melhor tolerância ao tratamento e mais chances de resposta ao tratamento. Um paciente que tem menos efeito colateral, menos fadiga, que está mais forte, ele consegue chegar ao final do tratamento melhor, sem precisar interromper a quimioterapia, com menos chance de precisar interromper. Então, isso dá um sucesso de tratamento, né? Ajuda no sucesso de tratamento e numa qualidade de vida melhor. Aqui, tem paciente que eu brinco que até gosta de ver artigo, de ler a parte mais científica. Não vou me ater muito a isso, mas só explicar rapidamente que o exercício aeróbico de intensidade moderada, ele vai melhorar a resposta do sistema imunológico, reduzir episódios de infecção. Então, já tem estudo mostrando aí que as doenças respiratórias, em tempos de Covid, inclusive, né, tem menos chances de aparecer em pacientes que estão realizando exercício aeróbico, tá? Agora, se a gente faz um exercício de alta intensidade, aí é mais em caso de atleta, de alta performance, né? Mas só por informação, pode reduzir um pouquinho a imunodepressão, tá? Quando faz um exercício de muita alta intensidade. Aí, os estudos também mostram que logo após o esforço moderado alto aí, as células de defesa estão até 300% mais números, né? Num número maior. Então, é muito importante que esse exercício aeróbico seja feito com uma frequência razoável, tá? E o exercício de baixa intensidade tem se mostrado benéfico se comparado ao sedentarismo. É o que eu falei para vocês. Melhor do que não fazer é começar, tá? É muito melhor do que, não estou fazendo nada, mas eu não consigo fazer tudo aquilo que a sociedade americana que ela disse que recomenda, mas a gente vai chegar lá, tá? Por isso estamos aqui. Ou mesmo que não chegue, quanto mais perto, mais benefício, tá bom? Deixa eu só tirar esse aqui. O exercício aeróbico, ele, então, é indicado em todas as fases. Mas quando que tem que fazer esse exercício? Todas as fases. Ele vai melhorar o sistema imunológico quando a pessoa não tem um diagnóstico ainda. Então, ele vai prevenir que a doença surja. Quando aparecer o diagnóstico e iniciar o tratamento, ele vai ajudar a atenuar os efeitos colaterais do tratamento oncológico. Após o tratamento oncológico, ele vai melhorar o sistema imunológico e reduzir a chance da doença voltar. E a gente sabe que hoje o tratamento está muito avançado,
traz muitas chances de cura, de uma vida com qualidade de vida de muitos anos, porém, para aqueles que chegarem a um fim de vida com a doença, a fisioterapia também vai ajudar em desconfortos como a dor, como a falta de ar, como o cansaço, indisposição, o exercício aeróbico também vai entrar. E é claro que respeitando cada condição e cada momento do paciente, tá? Mas eu tenho pacientes que às vezes não conseguem fazer 10, 15 minutos de exercício, mas faz 5 minutos de caminhada, de bicicleta, e isso traz benefício, tá? A gente também, no fim de vida, a gente vai otimizar a funcionalidade que vai ser proporcional ao momento. O exercício aeróbico vai entrar para trazer essa qualidade de vida, um fim de vida sem sofrimento, tá bom? Por onde que a gente começa, então, para iniciar esse exercício aeróbico aí? Primeiro, naturalmente, o paciente vai passar com o médico e ele vai ver os exames que estão precisando para poder submeter o paciente a um esforço. Muitas vezes, esses exames já são da rotina, né? Dos pacientes já têm esses exames, se eles estão sendo bem acompanhados. E depois vão ser encaminhados para o fisioterapeuta oncológico, para a gente fazer uma avaliação específica, ver os antecedentes, ver se esse paciente já fazia exercício, o que ele gosta de fazer, como está esse condicionamento físico, né? Depois a gente vai fazer um planejamento com base nessa avaliação, um planejamento de um exercício individualizado, e ele pode ser supervisionado, fazer, no meu caso, eu sendo a fisioterapeuta comigo, aqui na clínica a gente está fazendo tanto presencial quanto online, pode ser parcialmente supervisionado ou orientado sem supervisão, tá? No caso do exercício aeróbico, o parcialmente supervisionado ou orientado sem supervisão tem sido mais aplicável para o dia a dia, porque a gente vai orientando e o paciente vai fazendo em casa, tá? E após ele iniciar, a gente vai ter uma reavaliação para adaptar, ver se precisa de ajuste, como que foi esse exercício para esse paciente, tá? E tem que pensar que a gente vai precisar passar por uma adaptação. Podem ter sensações desconfortáveis em função da adaptação corporal, e é importante que nesse momento a gente continue, a gente adapte o exercício, mas não pare, tá? Existe a fadiga durante e após o exercício, e existe a dor muscular tardia, que é considerada até 48 horas após o exercício. Esses dois fatores podem aparecer e é importante que o paciente já saiba para não achar que algo deu errado, né? Inclusive, para poder tomar medicação de dor, se for necessária, a medicação que o médico já está ciente aí. E é necessário ter em mente que isso vai passar, que isso é adaptação, tá? Como eu comentei lá no começo, o mais importante é inserir esse hábito na rotina. Aqui, muito importante a gente diferenciar o que é dor muscular tardia e o que é lesão muscular, justamente para saber quando que não era esperado, quando que a gente precisa se preocupar, né? A dor muscular tardia, ela já é esperada, pode acontecer, o paciente não estava fazendo exercício e começou a fazer, é o corpo lá se adaptando, é parte do processo de adaptação e não necessita interrupção do exercício, tá? Agora, a lesão muscular é não esperada, um evento não esperado, ele precisa de avaliação fisioterapêutica e ou médica, dependendo da gravidade, e ela pode ter indicação de interrupção do exercício ou adaptação, tá? E aí os cuidados aí, aquecimento é muito importante, porque você vai estar promovendo ajustes fisiológicos, você vai estar preparando aquele corpo. A gente está falando de aumento de temperatura, que ajuda o nosso oxigênio a respirar melhor, a ligação da hemoglobina com o oxigênio fica com uma afinidade maior aí, com a temperatura mais alta, aumenta a condução nervosa e aumenta a força da nossa força, né? A eficiência da contração muscular. Melhora a circulação, melhora a flexibilidade e alongamento e diminui o risco de lesão. Então, é muito importante que se faça um alongamento. O ideal, 5 a 10 minutinhos aí, antes do exercício principal. A gente faz movimentando o corpo com uma intensidade mais leve. Pode já ser sendo o exercício mesmo. Então, você vai sair para caminhar, 5 minutinhos, 10 minutinhos, um pouquinho mais leve, depois você vai entrando no seu ritmo, tá? Vou falar de duas lesões bem rápidas aí, mas que são mais comuns no exercício aeróbico.
A primeira é a tendinite, que é a inflamação, né, do tendão. Se não tratada, pode gerar uma degeneração, até uma ruptura muscular, tá? E o tratamento é avaliação com o ortopedista para ver esse grau aí. Pode ser indicado o repouso do membro, o gelo para reduzir essa inflamação, pode ser indicado medicação pelo médico, obviamente, e a fisioterapia aí vai entrar para reduzir a inflamação e depois fortalecer, tá? Na tendinite, a gente não pode chegar já fortalecendo, senão você piora o processo inflamatório. Pus até num exemplo aí a tendinite de Aquiles, que é bem comum, principalmente para corredor, né? Para corredor de rua também. O tendão de Aquiles, ele vai se ligar no músculo de panturrilha e do calcanhar, né? E pode ter essa tendinite aí ao iniciar um exercício aeróbico. Outra lesão é o estiramento, ou a distensão muscular. É quando o músculo se estica demais para o esforço excessivo, podendo gerar uma ruptura de fibra muscular. Tratamento, avaliação ortopédica também, repousar o membro, gelo, anti-inflamatório, analgésico, dependendo da avaliação médica, e a fisioterapia também vai reduzir a inflamação e fortalecer. Cuidados fundamentais, reavaliação periódica, de preferência mensal, para a gente realizar os ajustes necessários do treino, tá? Ajuste pode ser reduzir volume, intensidade, carga, aumento ou manutenção do volume de exercício. E sem ajustes, tem que lembrar que se a gente não ajuste, se a gente não busca adaptação, essa reavaliação, a gente pode deixar de estar aproveitando, deixar de ter os benefícios do exercício aeróbico. Se a gente estaciona lá e fica, tô fazendo... Mas há quanto tempo que você faz 30 minutos de caminhada todo dia? Ah, mas eu faço todos os dias. Mas se você está tanto tempo nesses 30 minutos todos os dias, o seu corpo pode nem sentir mais, tá? Então, tem que ver cada condição mesmo para ver se não precisa desse ajuste, tá? Uma pergunta que eu recebo bastante eu já fazia lá, eu tenho um grupo de corrida, eu tinha um grupo de ginástica, eu posso fazer esse exercício como eu já fazia? Desde que o profissional que vai te orientar nesse exercício esteja devidamente informado e orientado sobre a sua doença e o seu tratamento, sim, tá? Principalmente se você está durante o tratamento, porque você pode apresentar efeitos colaterais, reações que ele desconhece e, consequentemente, não sabe lidar, não sabe dosar o treino. Isso não é, né, nem ser bom ou ruim, é a área de cada um. Às vezes, um educador físico não sabe sobre essa parte, tá? Então, tem que ter esse cuidado, a gente sempre está à disposição para que eles possam conversar com a gente também, porque se é da vontade do paciente voltar para a sua atividade usual, também é da nossa, a gente quer também que o paciente seja feliz na atividade que for, mas tem que ser feita com segurança, bom? Academia, eu também falo bastante, até coloco uma foto aqui de um extremo, né, de uma academia bem lotada, que mais parece uma balada, mas para os pacientes terem bastante cuidado com esse tipo de ambiente, principalmente os pacientes com a imunidade comprometida, porque é um ambiente muito pouco controlado, que nem sempre vai ter uma higiene adequada, uma ventilação adequada, principalmente em tempos de Covid, então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Eu gosto de orientar bastante sobre o Pilates, que normalmente são profissionais, são espaços que são mais controlados, menores, com menos pessoas por hora, então tem que ver aí o que é mais seguro, tá bom? Esse é o meu contato, estou à disposição para dúvidas, para mais informações, para agendamento. Eu trabalho aqui na Oncocamp de segunda, quarta e sexta e atendimento com domicílio também. E é isso, espero ter ajudado, ter trazido conhecimento e vamos que vamos. Muito obrigada, doutora Lívia, ótima palestra. Eu acho que esse tipo de palestra acaba para a gente terminar um pouco com esse mito de que o paciente oncológico, coitadinho, está fragilizado, não pode levantar, não pode, né, se movimentar. Então, é muito bom saber e que é mesmo orientação que o movimento físico, a atividade aeróbica, a atividade física faz muito bem para o tratamento, principalmente pela condição dele. Você vai melhorar a parte física para que ele tenha uma melhor resposta do tratamento, correto?
Correto, Tati, você falou tudo. Principalmente no paciente oncológico, a gente tende a super proteger, achar, e por cuidado, né? Não tenho dúvida que é por amor, a gente tem a tendência de não pode fazer nada, e com isso, muitas vezes, a gente está mais atrapalhando do que ajudando. Então, depois da avaliação, né, é interessante saber o que a gente pode fazer, mas precisa estimular essa movimentação, tá? Ótimo. Doutora, nós temos uma pergunta, não é sobre o tema da palestra, né, que seria atividade aeróbica, mas é referente à fisioterapia. Então, a pergunta é: qual a importância da fisioterapia após a cirurgia de prostatectomia? Muito boa pergunta. Acredito que nós estamos no Novembro Azul, então a pergunta foi direta. Muito boa pergunta, até consigo linkar um pouquinho com a pergunta que fizeram para o Dr. Otávio. A fisioterapia, ela tem um papel muito importante no pós-operatório. Como o doutor explicou, a doença pode estar localizada ou pode ter passado para estruturas adjacentes, né? E isso vai refletir o tamanho da cirurgia, desde o tamanho do corte, né, na parte externa, como interna. E isso pode trazer dor para o paciente. Com a dor, o paciente tende a ficar mais em repouso, tende a ficar mais parado, e só de estar mais parado e também passando pela doença, ele vai perdendo massa muscular, e aí vai ficando mais fraco. A fisioterapia entra com esse fortalecimento, entra com a consciência corporal pós-recuperação e cicatrização desses pontos, tá? Drenagem, se for necessário também, porque na cirurgia de próstata pode ser necessário tirar alguns linfonodos que drenam a linfa, né, do nosso corpo, e a fisioterapia também pode auxiliar nessa drenagem. E, como o doutor tinha comentado, em relação à sua pergunta, Tati, em relação à impotência sexual, né? A fisioterapia também tem uma atuação muito importante, tá? Também existe aí tratamentos não medicamentosos para auxiliar o paciente a recuperar a sexualidade. Ótimo. Inclusive, agora uma pergunta pessoal, não é pergunta de paciente, mas eu presenciei o caso de amigo que teve câncer de próstata e realmente a disfunção erétil e a incontinência urinária acaba sendo, assim, o grande quê da questão, né? Interfere na masculinidade, interfere na autoestima, e ele chegou a fazer uma fisioterapia para melhorar a incontinência urinária. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Posso, apesar de não poder falar tanto, viu, Tati? Porque uma coisa que nem todo mundo sabe, mas isso é uma área muito específica da fisioterapia. Certo, certo. Tá? Quem trabalha com incontinência urinária, eu não atendo incontinência urinária, tá? Mas claro que o que eu puder falar, eu vou falar, mas a fisioterapia, ela vai ajudar tanto nessa consciência corporal, quanto na ativação de musculatura. A gente tem até eletroterapia, né? Os famosos choquinhos, que eles podem auxiliar em relação a essa musculatura que pode estar com a inervação afetada, né? Mas isso é uma fisioterapia bem específica. Quem precisar aqui na Oncocamp, a gente tem para quem encaminhar. Mas isso aqui eu não trato porque é muito específico, tá bom? Mas é bom saber, né, que existe um tratamento de fisioterapia para que minimize essa situação, né, de incontinência. Então, deixar o alerta aí. Muito obrigada pela sua palestra e vamos seguindo em frente. Continue com a gente, que no final nós vamos fazer um grande tira-dúvidas e aí nós vamos unir toda a equipe novamente. Muito obrigada, doutora. Obrigada a vocês, foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, seguindo a nossa programação, então, nós vamos fazer agora a palestra do Dr. Chaplin. Ele logo estará aí com a gente. Gostaria de dar 2 recados. Um deles para quem está na recepção, que continue na recepção, ok? Não saiam após a palestra. E quem está em casa, nós iremos fazer um sorteio de camisetas aqui na Oncocamp. Nós já estamos com a listagem dos participantes. Assim que sair esse sorteio, nós entraremos em contato com vocês, ok? Seja bem-vindo, Dr. Chaplin.
Bom, gente, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, essa minha apresentação que eu fiz para vocês. Sou privilegiado, tá, de estar aqui em meio de tantas pessoas incríveis. Fico até sem palavras, mas para falar um pouquinho do que eu faço, de como eu faço, eu acho que eu preciso mostrar quem eu sou, né? Eu falo que todo herói, todo personagem, todas as pessoas que foram incríveis na história, por trás desses personagens tem um alguém, né? Tem um filme do Homem-Aranha, o Sr. Stark, que é o Homem de Ferro, pediu a roupa pro Peter, e o Peter falou, não, mas eu preciso da roupa para ser alguém. E o Dr. Stark, que é o Homem de Ferro, ele falou, olha, se você precisa da roupa para ser alguém, de um personagem para ser alguém, sem a roupa, você não é ninguém. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha história, mas para isso eu vou mostrar quem sou eu. Eu acho que é o que dá para tirar agora. Bom, gente, meu nome é Mário de Lima, eu tenho 35 anos e profissionalmente, eu escolhi ser técnico em enfermagem. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu amo de verdade. Faz 10 anos que eu trabalho na área da saúde. E eu trabalho com pessoas, independente do motivo, eu trabalho com pessoas que estão dentro de um hospital. E durante esses anos de profissão, eu trabalhei muito tempo com pessoas com câncer, com crianças, com jovens e com adultos. E uma das minhas paixões são as crianças. Trabalhei em um grande hospital aqui na nossa região e, bom, para quem trabalha na área da saúde, especialmente na minha área, que é a enfermagem, é super desafiador, porque é o enfermeiro, é o técnico de enfermagem que coleta exames, que funciona, que dá aquele remédio ruim de manhã para eles tomarem, que acorda na madrugada para pedir para eles fazerem xixi. E tem também aquelas mães, aqueles pais que falam, olha, se você não se comportar, eu vou chamar o enfermeiro. Isso cria um trauma. Então, para eu ganhar a confiança dessas crianças nos hospitais, na pediatria, eu trabalhava vestido de palhaço, com touca, nariz de palhaço, com a roupa toda de uma cor diferente, para ganhar a confiança das crianças. E nos hospitais, eu não era o técnico de enfermagem Mário, eu era o tio Mário. E modéstia à parte, era o tio mais legal do hospital. Porém, eu trabalhava à noite, e quando dava 8 horas da manhã, o horário que acabava meu portão ir embora, as crianças já não queriam mais saber de mim. E não é porque eu fui embora, é porque nesses momentos chegavam os voluntários vestidos de super-heróis, de alguns personagens, para visitar essas crianças. As crianças amavam, os pais amavam, os colaboradores amavam, e eu falava assim, caramba, eu quero fazer isso da minha vida. Mas na época, eu pesava 120 quilos e eu não conheço nenhum herói gordinho. Foi quando eu assisti um vídeo de um super-herói, de uma pessoa que ela se vestia de super-herói e limpava vidraça no hospital de câncer, vestido de Homem-Aranha, fazendo rapel. E eu falei, caramba, eu quero fazer isso da minha vida. Então eu juntei todas as forças que tinha e eu comecei a treinar e fazer dieta. Comprei a roupa que veio de outro país, veio da China na época, isso há 2 anos atrás. Em 5 meses eu estava visitando a minha primeira instituição, vestido de Homem-Aranha. Esse foi o início. De lá para cá aconteceu muita coisa. Porém, a minha primeira visita, quando eu fui numa pediatria, eu entendi que não era só as crianças, os adultos gostavam, os colaboradores gostavam, os acompanhantes gostavam. Foi então que, depois de um tempo, eu tive que identificar qual era o personagem que os adultos talvez remetesse a algo especial. Não que os heróis não sejam, mas algo que traga algo da infância, algo que lembre você com seu pai ou com seu avô, com a sua mãe, com a sua avó. O Charlie Chaplin é isso que traz para mim. Traz um momento engraçado, de família, e eu queria proporcionar isso para os meus pacientes. E é isso que eu faço.
atrás de uma máscara, atrás de um chapéu, de uma peruca, de um monte de maquiagem, tem um ser humano que ama fazer o que faz. E eu acredito que o amor, você colocar o sapatinho do outro, a empatia, se colocar no lugar da pessoa, isso traz muito positivamente no tratamento do paciente. As pessoas falam assim, pô, então você se veste de super-herói ou de algum personagem para levar para fazer a festa das criançadas, dos adultos? Eu falo, não, eu faço mais que isso. Eu quero fazer parte do tratamento. Eu quero poder tocar aquele coração e falar assim, ó, levanta a cabeça, sacode a poeira e vamos dar a volta por cima. Mas a gente vai dar a volta por cima junto, porque a gente sofre junto, a gente ri junto, a gente chora junto e a gente torce junto. Quando eu vou de super-herói, e eu vou diretamente nos adultos, especialmente numa aula oncológica, eu falo que para mim é muito fácil vestir a roupa do Homem-Aranha, do Superman, até mesmo do Charlie Chaplin. Porque para mim é muito simples. Difícil é você estar dentro de um hospital, num lugar que ninguém te conhece, com pessoas que toda hora estão entrando no quarto, sabendo da sua intimidade, da sua vida, você saindo da sua rotina, não tomando banho no seu chuveiro, passando por um tratamento, sendo desafiado constantemente e vencendo. Então, para mim, para o Mário, vocês são os verdadeiros heróis. São vocês que deixam um legado, e um legado em vida. São vocês que estão dispostos a lutar e virar referência. Porque quando as pessoas enxergam vocês, falam assim, pô, você viu o seu João, a Dona Maria, como eles são guerreiros, como eles não desistem. Ah, tem dias que eles são mais difíceis, mas eles não pararam, eles evoluíram, eles cresceram. E poder fazer parte dessa história, nesses momentos tão desafiadores, eu me sinto privilegiado. Um pouquinho da minha história, resumindo para vocês, eu quero agradecer profundamente a todos que fizeram esse convite. E eu quero dizer para vocês que, não desista, porque vocês nunca vão estar sozinhos. Quero agradecer de coração a todos. Deus abençoe vocês. E, se precisar do Mário, do Chaplin, do Homem-Aranha ou do Superman, pode contar comigo. Tati, obrigado, viu? É com vocês. Pode liberar ela. Parabéns pela sua história, pelo seu profissionalismo, pela sua empatia. Que o mundo tenha mais pessoas como o Mário e como o Dr. Chaplin para acompanhar os pacientes nessa dura trajetória. Nós falamos muito aqui que o tratamento tem cura, que o tratamento tem cura não, que o câncer tem cura, que nós temos equipe para poder acompanhar o paciente, mas na realidade a gente sabe que o paciente lá no hospital não é fácil essa trajetória, o dia a dia, tem os altos e baixos, e você, como técnico de enfermeiro, está aí de frente, né, no paredão de frente do tratamento com os pacientes. Então, eu, em nome de todos, agradeço ao seu profissionalismo e essa pessoa, esse trabalho que você faz aí com os pacientes. Muito obrigada. Eu que agradeço profundamente. Nós não temos perguntas, mas é óbvio, né? O amor cura, não é, doutor? Isso, com certeza. A vivência, né, te mostra isso. Quantas vezes, depois de um tempo, eu já escutei os pacientes acabam se tornando amigos, e eles falaram assim, caramba, aquele dia foi muito especial, porque aquele dia você gravou um vídeo para o meu filho, e meu filho falou, papai, volta para casa que eu quero ter essa imagem, eu quero ver o senhor. E a minha intenção é realmente mostrar que ali não é o fim, ali é uma evolução, é uma constância, a gente é desafiado de todos os dias, em todos os momentos, a gente pode crescer, a gente pode evoluir. Para pensar, tudo no mundo evolui, tudo. O celular evolui, a comida evolui. Amanhã, os carros de hoje já vão estar ultrapassados. E por que a gente não evolui? Por que a gente não evolui? Por que a gente não cresce? Se você pega uma criança hoje, que completa 1 ano, se você pega essa criança de 1 ano atrás, ela não sabia falar, e hoje ela está andando. Se essas crianças evoluem dessa forma, por que nós não podemos evoluir? Só que essas crianças evoluem com desafios. Se você falar, levanta, filho,
Não dói. Levanta, você pode, você consegue. E às vezes no adulto, a evolução nossa vem através dos desafios. E o tratamento é um desafio. Mas o interessante e o legal é que a gente pode vencer esse desafio. E a gente não está sozinho. Eu tenho certeza que, cara, a Oncocamp é referência no que faz. E como eu disse, eu me sinto privilegiado de estar aqui com vocês. E de Muito verdade. obrigada. Pode Nós ficar que comigo. agradecemos a sua participação, de tirar um horário do seu tempo para estar aqui com a gente, passando essa experiência incrível. Muito obrigada, doutor Eu que Chaplin. agradeço. Até Bom, mais, nós gente. vamos... Tchau, tchau. Tchau, tchau não, fique aí, nós vamos Ah, então- agora, nós vamos chamar agora o doutor Otávio, a doutora Lívia, a doutora Alice e os convidados presentes a abrir as câmeras, abrir o áudio, para que se alguém tiver dúvida, se a gente quiser conversar um pouquinho aí com os nossos palestrantes, está liberado. Estamos aqui. Isso, olha lá que legal. Então, se algum convidado, algum participante, se quiser abrir aí a câmera, abrir o seu áudio para falar um oi, né? Nós já tivemos aí o Ricardo, que já deu o seu oi logo de cara para a doutora Alice, não era, Ricardo? Já. Eu estou muito feliz de estar participando aqui e dizer a importância, né, dessas palestras, né? Porque a gente tem uma vida muito corrida, né? Hoje o dia a dia desse é muito corrido. E muitas vezes a gente não para, né, para estar assim, vendo nossa saúde, né? A gente às vezes não sempre deixa para lá, né? Ah, depois eu marco a consulta, né? E as mensagens assim do Mário também, de cada um, né? Doutor Otávio, né? Doutora Lívia, tem muita importância. Então a gente sabe que lá no fundinho, a hora que a gente estiver lá no dia a dia, aquilo vai assim refletir, né? Mas muito obrigado, sim, pelas informações, achei ótimo. Eu não tenho nem pergunta, né? Porque foi tão esclarecedor que é mais um comentário mesmo, né? Mas obrigado, viu, de cada um que Obrigado. fez a exposição, né? Nós é que agradecemos, Ricardo, por você estar aí com a gente nessa tarde. E é isso que você falou, a gente planta a sementinha, né? Para que um dia, amanhã e depois, opa, lembra que tem que fazer o exame, lembra que eu tenho que cuidar da saúde. É isso mesmo. Muito obrigada, viu, Ricardo, por você estar aí com a gente. E obrigada a todos os participantes que tiveram, né, que tiraram esse tempinho para estar aqui com a gente nessa tarde. Muito obrigada a todos. Se mais alguém quiser abrir a câmera, estamos aí à disposição. Mensagem final, então, da nossa equipe, doutor Otávio, doutora Lívia, doutora Alice, doutor Chaplin. Mensagem final para o Novembro Azul. Bom, a mensagem final que nós queremos deixar é que o homem precisa acreditar que ele é importante, pelo menos para alguém, tá? Foi o que o Chaplin disse, é a maneira da gente fazer o homem se preocupar com a saúde, é que ele estando bem, provavelmente ele vai deixar outras pessoas tranquilas também, tá bom? Então, acho que é a principal mensagem de hoje que eu deixaria aqui. Lembrar a todos que a Oncocamp está à disposição para qualquer dúvida que possa ter, qualquer princípio, qualquer coisa que eles queiram saber. A Oncocamp estará sempre aqui de portas abertas, esperando vocês. É isso aí, só reforço o que eles falaram e sempre fazer exercício e se manter ativo para uma qualidade de vida melhor, ok? Nós somos uma família com o mesmo sobrenome, de pais e mães diferentes. Não se esqueça, vocês não estão sozinhos. Nós estamos aqui para ajudar vocês. E juntos, nós somos muito mais fortes. Obrigado. Palmas a todos pela participação. E juntos nós somos mais fortes, sempre. Contem sempre com a equipe Oncocamp, com as nossas mensagens diárias através das redes sociais, perguntas, nós estamos sempre esclarecendo.
E se cuidem, se amem, né? Eu acho que essa que é a grande questão. Vocês não estão sozinhos. Muito obrigada a todos. Um ótimo final de semana para todos e cuidem. Obrigado. Até mais. Tchau. Obrigada. Abraço. Obrigada pela participação de todos.